todas as sextas-feiras, Frente a Frente com Toninho, às 20 horas. Olá, no bate-papo de hoje, Frente a Frente com o Toninho, nós estamos recebendo o nosso comandante, o seu Silvio Malheiros Júnior. Seu Silvio, fala um pouquinho para nós sobre a sua biografia. É um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui essa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Silvio Malheiro Júnior, apesar de quase todos falarem Malheiros. É normal. Eu sou natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tenho 51 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Fiz carreira na Força Aérea Brasileira, passei para a reserva em fevereiro de 2017. Sou aviador, sou instrutor de voo de helicóptero, também de avião, tenho aproximadamente 5.000 horas de voo. Hoje eu atuo como checador, checador autônomo da Agência Nacional de Aviação Civil. Então eu faço os exames de proficiência dos comandantes de helicópteros aqui no estado de São Paulo, do Rio, Minas Gerais e Bahia. E eu vim morar aqui em Indaiatuba, fiz 15 mudanças na minha vida. Morei no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, mas assim, depois de Nova Iguaçu, naturalmente eu fui fazer a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em 85, fica em Barbacena, Minas Gerais. Depois eu me formei aqui próximo, em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, em 1988, e a partir daí a gente não para mais, Então assim, fomos para Natal, depois Santos, aí Recife, Rio, Brasília, morei na Alemanha em 2008, depois disso voltei para São Paulo e Rio de Janeiro de novo, depois fui para Itajubá, Minas Gerais, e voltei ao Rio para comandar já no posto de coronel, e por fim fui a Brasília mais uma vez, e aí passei para a reserva. Como é que eu vim parar aqui em Indaiatuba, É um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, já adiantando, quando eu passei para a reserva, na verdade eu recebi um convite para ser gerente de operações de uma empresa de helicópteros sediada em Monte Moro. E honestamente eu na minha carreira, especializado em helicópteros, eu fui piloto da Presidência da República por 12 anos. Que bacana. E já tinha passado aqui em Indaiatuba, não sei se foi na GM ou na Toyota, eu vim trazer aqui provavelmente o Fernando Henrique Cardoso. Se não foi exatamente aqui, quer dizer, eu não vou lembrar com precisão, mas foi na região próxima e tudo mais, quer dizer, eu não conhecia, nunca tinha vindo pessoalmente a Indaiatuba. Mas como recebi essa proposta para trabalhar nessa empresa, estava em Brasília, peguei um carro, botei a família e vim aqui conhecer. Que bacana. Carro, e aí, rodei na região de Campinas, conheci Monte Moro e analisando aqui a região para ficar mais próximo de onde eu ia trabalhar, eu sem dúvida, pela estrutura da cidade, pelo que eu pude ler, estudar, eu escolhi Indaiatuba para morar. Então isso aconteceu no final de 2016. Eu trabalhei 2 anos nessa empresa, fui desligado da empresa em janeiro do ano passado, 2019, e aí o que aconteceu é que a família, assim como eu também, não queremos mais sair daqui. Aqui estamos e aqui pretendemos ficar. Indaiatuba é uma cidade muito bonita, que atrai muitos turistas, atrai pessoas do norte a sul para essa cidade maravilhosa que nós amamos, defendemos. Mas o que atraiu, Silvio, para a cidade de Indaiatuba? O que mais te atraiu? É interessante falar sobre isso. Hoje em Indaiatuba, pelo menos nos levantamentos que eu já tive a oportunidade de fazer, o que me parece é que 70% da população hoje de Indaiatuba, que gira em torno de 256 mil habitantes, 70% disso veio de fora de Indaiatuba. Então a maioria hoje dos moradores de Indaiatuba não nasceram em Indaiatuba. Então isso só mostra que a cidade, graças a uma sequência de administrações, sim, importante realizar isso, e talvez uma continuidade de serviços ou de planejamentos, Indaiatuba ela ficou uma cidade bem estruturada, tá certo?
com um parque industrial diversificado, né? E isso naturalmente atrai as pessoas por aqui, porque é uma cidade com boa infraestrutura, uma cidade que ainda é plana e tal, e aí tem possibilidade de muita crescer, exato, com bons mananciais aí de água, né? Você tem essa represa do Mirim, né? Que sim, foi inaugurada aí há pouco tempo, um parque muito bonito também de lazer. O nosso parque ecológico é um cartão postal, né? Não tenho o que falar. E a cidade como um todo é bastante acolhedora, até por essa característica, quer dizer, não só pelos indaiatubanos natos, mas eu acredito que em virtude de a maioria ter vindo de fora, acaba gerando uma energia que todo mundo um recebe o outro, um procura ajudar o outro. Sim. Isso é muito positivo. É por isso que nós estamos aqui e eu sou mais um que não devo sair. Silvio, eu gostaria de fazer o que precisa para transformar a cidade de Indaiatuba numa cidade turística. O que pode ser feito? O que precisa para transformar Indaiatuba numa cidade turística? Indaiatuba tem muitos pontos positivos, né? A gente começa a estudar a história de Indaiatuba e eu acho interessante até fazer assim um histórico dela. Então, isso aqui ele participa desde o Brasil Colônia, tá? Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O que nos conta é a Vila de Cocais aqui. Era só passagem de tropeiros. Lá no início, na colônia ainda, Indaiatuba cultivava feijão e milho, não tinha mais nada. Então imagina que era uma vila muito pequena, muito simples, né? Rural mesmo. E aí, pelo que me consta, tá certo? Indaiatuba foi fundada ali, ela era parte de Itu, no início, parte de Itu, e é o aniversário que a gente comemora até hoje, que é no dia 9 de dezembro de 1830, foi quando foi fundada Indaiatuba, mas como hoje o que a gente chamaria de distrito de Itu, seria um distrito de Itu hoje, nos dias de hoje. Naquela época chamava-se freguesia. E depois, se eu não estou enganado, no dia 24 de março de 1859, eu gosto de história e gravo as datas. E no dia 24 de março de 1859, Indaiatuba foi elevada à condição de vila e veio a República, né, em 89, e nós estamos aí. Agora, o que eu quero dizer com isso? Esse período em Indaiatuba era toda rural. Depois lá do milho e do feijão que eu falei, teve alguma coisa de cana-de-açúcar, era a passagem dos bandeirantes que estavam indo para Mato Grosso e eventualmente para Goiás. Então Indaiatuba era uma cidade assim de pouso, né, de repouso para esses bandeirantes, tropeiros, etc. De tudo que eu já pude ver, por isso que eu digo que eu acho que foi uma sequência, eu vou chegar no turismo, eu não esqueci sua pergunta não, eu estou fazendo esse encadeamento histórico até para a gente entender o que é Indaiatuba hoje e como ela chegou até aqui. Nesse desenvolvimento, então ela tinha uma característica rural sim, nós estamos aqui próximo ao circuito das frutas, né? A gente tem até hoje aqui plantações parreiras, né, de uva, isso, então é uma característica da cidade que não pode ser desconsiderada, mas na década de 70, exatamente em 1973, se eu não estou enganado, o prefeito Romeu Zerbini, ele fez esse incentivo para poder trazer as indústrias aqui para Indaiatuba. E esse foi o ponto de mudança, foi o grande ponto de inflexão de Indaiatuba, que saiu de uma condição rural e ela começou a se desenvolver até se tornar essa cidade maravilhosa que nós conhecemos hoje. Porque, venhamos e convenhamos, não é qualquer cidade que tem uma Toyota, uma GM, uma John Deere, uma Unilever, uma Valeo, a gente pode citar. Com certeza. Né? Então, sem dúvida, em virtude do trabalho continuado de todos esses prefeitos, mas eu estou citando o Zerbini porque de fato começou com ele, e aí veio a Morada do Sol, e aí veio o incentivo de trazer os trabalhadores para morar, e trazido do Paraná, trazido do Paraná principalmente, né? Tem muito paranaense espalhado aí por Indaiatuba, e essa é a Indaiatuba que chegou nos dias de hoje, né? Nós estávamos falando desse parque ecológico maravilhoso, nós temos essa característica das frutas, nós temos o Parque do Mirim, e você me perguntou, o que nós poderíamos fazer para desenvolver o turismo de Indaiatuba? Eu já tinha pensado isso também. Eu acho que Indaiatuba tem uma vocação para festivais, então nós podemos implementar e fomentar mais festivais de música, de cultura diversa, tá certo? Promover as trilhas, porque nós temos campos, né? Nós temos as fazendas, nós temos ainda um resquício de plantações de uva,
Inclusive aqui no centro, ali na Vila Suíça, tem um sítio ali praticamente é centro da cidade. Nós temos algumas parreiras ali ainda. Qual é a cidade que tem esse privilégio? São muito poucas. Então eu entendo assim, já que nós estamos no ambiente do circuito das frutas, poderíamos direcionar também algum incentivo para esse tipo de turismo, um turismo rural voltado para as frutas. Poderíamos promover aqui, trazer para cá simpósios, congressos, fazer um turismo também de empresarial, comercial, tá certo? Por quê? A vocação nós temos os parques, nós temos uma cidade bonita, nós temos uma boa rede de restaurantes e bares. Então, na verdade, nós temos que, nós munícipes, né, e a administração municipal, certamente, criar motivos para atrair essas pessoas, esses turistas para cá. Então, essa é a visão que eu tenho para nós desenvolvermos mais o turismo em Indaiatuba. Com certeza. Vamos chamar nossos comerciais? Todas as sextas-feiras, frente a frente com Toninho, às 20 horas. Leve muito mais alegria para sua festa. Não deixe de contratar os serviços da BB Brinquedo. Festa de casamento, aniversário, qualquer tipo de evento em geral que você precise. Entre em contato neste telefone 994761221. A BB Brinquedo apoia o programa Frente a Frente com Toninho. Lorena Ovos, ovos brancos, ovos vermelhados, ovos de codornas, queijos e doces de Minas Gerais, salames e biscoitos amanteigados. Disque entrega no 99410-4635. Aceitamos todos os cartões de créditos. Lorena Ovos. A Radar Eletrônica do amigo Toninho ampliou e melhorou as nossas estruturas para melhor atender os clientes. Assistência técnica em geral, TV, monitores, som, DVD, games, PlayStation e Xbox, CPU, tablets, celulares, destravamos videogames, atualização de software, backup, venda de antenas parabólicas, Claro TV e Oi TV. Temos aparelhos de parabólicas em HD, temos kit de conversor digital pronta entrega, cabos, fios, baterias, controles remotos, pendrives, orçamento sem compromisso. Fazemos laudo técnico, já realizamos mais de 21 mil concertos. Fale com o amigo Toninho no telefone 3936-4081 ou no 3936-6574 ou ainda pelo WhatsApp 983175632, na Rua Silvio Candelo, 990, na antiga Rua 70, esquina com a 53, no Jardim Morada do Sol, ao lado do Posto da Mulher. Há mais de 14 anos, no mesmo endereço, Radar Eletrônica. Bom atendimento e qualidade você encontra aqui. Voltando para o nosso entrevistado de hoje, então, o senhor comandante Silvio. Silvio, nós queremos falar de um assunto que hoje é muito, como é que eu vou dizer do meu ponto de vista? A questão do emprego. Hoje o emprego realmente é uma coisa que tem batido na porta do brasileiro, a coisa está feia, os administradores muitas vezes não sabem como agir, e eu quero te perguntar nesse momento o que pode ser feito para gerar novos postos de trabalho através de parcerias públicas e privadas. Muito boa pergunta e muito bem colocada. Esse assunto é interessante nós falarmos o seguinte: em termos de políticas públicas, qual seria a prioridade de qualquer gestor, independente do âmbito que atue, municipal, estadual ou federal? A prioridade, isso não é novidade para ninguém, é saúde, educação, segurança. E aí atualmente nós estamos acrescentando empregabilidade, empreendedorismo e infraestrutura muito relacionada com mobilidade urbana. Aí você vai me perguntar, mas e aí, Maria, e as outras políticas? Todas são importantes, desde que o gestor faça a adaptação, faça o planejamento dentro do orçamento existente e dê prioridades, tá certo? Então nós nem podemos falar que Indaiatuba é uma cidade pobre, tá certo? Nós estamos hoje com aproximadamente 256 mil habitantes. O orçamento estimado antes da pandemia, porque de fato agora o ISS caiu muito, o repasse o governo federal está socorrendo os municípios, mas a arrecadação vai cair em todos os níveis. Então, aquele gestor que contava com determinado orçamento no início do ano, no mínimo já perdeu 20% com essa pandemia. Então, o orçamento de Indaiatuba para 2020 era em torno de 1 bilhão e 300 milhões, que você vai ter que fazer um ajuste para próximo de 1 bilhão, porque 20% nós perdemos. E aí você me perguntou o que fazer para estimular, para desenvolver a empregabilidade, principalmente através de parcerias público-privadas.
É uma excelente pergunta. Exemplo aqui de Indaiatuba, a fundação do AOC. Então, o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, de certa forma, já é um exemplo dessa parceria. Sim. Porque, de fato, a Fundação Augusto de Oliveira Camargo, ela faz a gestão do hospital que presta o serviço público também. Isso pode ser uma boa ideia? Sem dúvida, desde que seja muito bem gerenciado e controlado. Porque, veja bem, todo mundo fala assim, a parceria público-privada, ela está mais próxima do terceiro setor. Né? Muita gente não sabe nem qual é o primeiro e o segundo setor. Então eu vou falar aqui, o primeiro setor justamente é o poder público. É aquele que tem que fazer na frente, esse é o primeiro setor. O segundo setor é a iniciativa privada. E o terceiro setor que nós usamos hoje em dia é justamente a iniciativa privada, né? A gente conhece como OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público. Né? São as ONGs também, que você pode fazer convênios, pode estabelecer parcerias. Então, para essa iniciativa privada, fazer alguma coisa que seria do domínio do poder público. Isso é chamado de terceiro setor. Então, nós temos OCIPs, nós temos ONGs, nós temos um conceito de parceria público-privada. Eu citei o AOC. Quer ver um outro exemplo que nós temos aqui em Indaiatuba? É a própria Corpus, fazendo o recolhimento faz um trabalho muito dos resíduos sólidos. Pois é. Então, a Corpus é uma empresa contratada, alguns municípios, o Brasil é uma infinidade de municípios, são 5.570 municípios. Nós temos hoje, eu diria que não chega a 300 municípios fazendo esse tipo de parceria com uma empresa privada, mas isso é um tipo de parceria que uma empresa vai prestar um serviço que seria do domínio público, mas ela, por ser empresa devidamente contratada, e eu incentivo isso desde que a licitação seja feita com critérios justos, com critérios corretos, dentro do preço estabelecido. Isso é uma ótima solução para você desonerar o poder público, quer dizer, você tirar encargos e para o poder público poder ter espaço para priorizar o que realmente deve ser priorizado, que é o quê? Saúde, educação, segurança. Ora, se sobrar orçamento para aplicar em outras áreas, melhor ainda. Com certeza. Você pode fazer parceria público-privada no âmbito da educação? Sem dúvida. Né? De certa forma, nós temos exemplo aqui também, que é a própria FIEC ali, né? Que é uma fundação, você pode trazer alguém de fora, fazer um convênio. E essas parcerias todas que eu citei, com exemplos práticos aqui de Indaiatuba, elas sem dúvida são um estímulo para você poder gerar emprego. Né? Então você pode pegar uma ONG, você pode pegar uma organização qualquer, estabelecer um convênio, estabelecer que ela preste um serviço de interesse público, ela vai ser naturalmente remunerada por aquilo, dentro de um contrato, ou não, às vezes até você consegue fazer um convênio de outras formas, e isso fomenta a empregabilidade do município. Por quê? Muitas vezes a administração ela está sem recursos e ela, sem dúvida, pode estabelecer essa parceria com a iniciativa privada, porque aí você mata dois coelhos com uma cajadada só. Né? O ditado é esse aí, não é isso? Por quê? Você sem recursos, você de certa forma consegue resolver o problema do município e ao mesmo tempo você fomenta a empregabilidade, você gera novos postos de trabalho. Então, que é o que o nosso país hoje necessita. Não, e depois da pandemia, então? Ô Silvio, outro assunto que nós queremos falar hoje é sobre a construção do Aliança em nível municipal, estadual e em nível de Brasil. O senhor é um dos fundadores responsável? Não tive o privilégio de ser fundador, né? Mas como conservador, como de viés, né, de direita assumido, né? Eu já me encantei com o lema, né? O lema do Aliança pelo Brasil é Deus, Pátria e Família. Então as pessoas até me perguntam, eu vou ter que voltar mais uma vez um pouquinho na história. Em 1932, foi justamente a Revolução aqui em São Paulo, né? Getúlio Vargas no governo central, São Paulo queria independência, houve aquela, né? Lá no Ibirapuera tem um monumento e tudo mais, a história maravilhosa de São Paulo aí do 9 de julho. Agora, em 1932 existia um movimento chamado Movimento Integralista, cujo líder se chamava Plínio Salgado. E o lema desse movimento também era Deus, Pátria e Família. Bacana. Outro dia eu fazendo uma palestra do Aliança me perguntaram, mas vocês querem recuperar o movimento integralista? Eu falei, não gente, longe disso.
O movimento integralista ele era acusado de fascista na época, mas ele tinha horror ao capital, ao capitalismo. Ele tinha apesar de ter esse lema, ele tinha um pensamento meio socialista. Quer dizer, ele também achava que o capitalismo não resolveria os problemas da sociedade. E o integralismo da época, de certa forma, ele era antissemita, que é o quê? Tem aversão aos judeus, tá certo? Então, está muito longe de ser o que o Aliança é hoje. Por quê? Até para as pessoas entenderem. O pessoal fala assim, eu sou liberal conservador. Eu preciso explicar isso também. Isso é um conceito errado, porque ou você é liberal, ou você é conservador. Aí, hoje nós estamos vendo várias pessoas, inclusive o presidente Bolsonaro, falando assim, eu sou liberal conservador, ele já falou. Na verdade, ele é conservador, por quê? O conservadorismo, desconstruído ao longo dos 50 anos na história do Brasil, quem se denomina conservador, na verdade ele assume os princípios liberais da economia e ele é conservador nos costumes, só isso. Então você não precisa dizer que você é liberal conservador. Se você é conservador nos costumes e você acredita no liberalismo econômico, você é conservador. Porque o liberal puro, ele é liberal na economia e liberal nos costumes. Então qual é a diferença? Eu vou dar exemplos. Se você perguntar para o conservador, você é a favor ou contra o aborto? Contra. Não tem nem. Você é a favor ou contra a liberação das drogas? Contra. Você é a favor ou contra o porte de armas para autodefesa? A favor. Então são temas que assim, não tem mais que discutir, entendeu? É botar para votar, e não vamos votar. Então isso é ser conservador. Então uma aliança, eu fui a Brasília, tive o privilégio de participar da primeira convenção nacional com o nosso presidente Escursano, fez num hotel lá em Brasília, no dia 21 de novembro de 2019. Então estávamos lá, várias lideranças reunidas, e foi ali, colocamos a pedra fundamental da construção do partido, e a partir dali, qual é a nossa missão? É conseguir 492 mil assinaturas, são muitas, que é o necessário para fundar o partido. Quanto tempo nós temos para fazer isso? 2 anos. Então, a partir daquela data, na verdade, o CNPJ do partido foi reconhecido pelo TSE no dia 19 de dezembro de 2019. Então, a nossa data é até o dia 19 de dezembro de 2021. Então, nós temos esse período, mas nós estamos implementando, retomando as assinaturas. A pandemia do Covid-19 atrapalhou bastante, nós estamos retomando as assinaturas. Entenda, no site do partido, nós já temos quase 1 milhão de pessoas que entraram e viram, mas isso não interessa. O que interessa são fichas processadas no Tribunal Superior Eleitoral, publicado no Diário Oficial da Justiça Eleitoral. Então nós temos poucas fichas ainda que chegaram ao final do processo, e aí eu faço até um convite para quem nos assiste, para quem tem esses valores conservadores que querem apoiar a criação da Aliança pelo Brasil e depois se filiarem no único e genuíno partido que nasce conservador, do espectro ideológico à direita. Então, quem tiver essa motivação, por favor, entre no site do partido, www.alianca, sem cedilha, pelobrasil.com.br. Lá está tudo escrito, preencha a ficha de apoiamento, imprima, assine e mande para a caixa postal que está lá na própria ficha, porque nós precisamos chegar nessas 492 mil fichas, se Deus quiser. E eu tenho a função de coordenar a região aqui de Campinas. Então, está sob minha responsabilidade 48 zonas eleitorais, envolvendo 54 municípios aqui ao redor, indo até a divisa lá com Minas Gerais. Que bacana. Então, é um trabalho grande, nós temos que falar, nos comunicar, com todas as lideranças aí dos municípios, mas é um trabalho extremamente gratificante. Eu estou muito realizado, me sentindo privilegiado por isso. Fazer o que gosta. Exatamente. O comandante Silvio, como o senhor avalia a nossa Câmara de Vereadores de Indaiatuba? Rapaz, eu tenho por princípio que nós, ainda que façamos um bom trabalho, sempre podemos melhorar. Eu frequentei várias sessões ordinárias aqui da Câmara Municipal, até para entender como funcionava aqui o Legislativo Municipal. E o que me causa surpresa, é verificar, vou falar agora para a população como um todo. Qual é a função, qual é a missão de um vereador? Muitas pessoas não sabem disso. Então vou resumir em 3 palavras para ficar fácil a compreensão.
A função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo e atos de maneira geral no âmbito do município. É representar a cidade, os interesses da cidade, na região ou nas instituições públicas ou privadas dentro do próprio município. E, por fim, legislar, fazer leis que beneficiem, né? Que vão ao encontro das demandas dos interesses da população. Você sabe o que eu verifiquei lá? Então, nós temos 12 vereadores. No tempo que lá eu frequentei, eu percebi que desses 12, 3 tentavam fazer uma oposição. Não vou falar o nome de ninguém aqui para não ferir suscetibilidades. Mas o que eu percebia lá é que 3 se tentavam fazer uma oposição e 9, basicamente, era a base do governo. Então, meus amigos, quando você vê que 9 contra 3, está desbalanceado. Então, o executivo aqui da cidade nada de braçada, porque ele pauta o que ele quiser e a Câmara Municipal aprova praticamente tudo. Exatamente. O que eu vejo é que poderia haver um balanceamento maior, e o que eu vejo também é que os vereadores que lá estão poderiam, de fato, baseado nessas 3 palavrinhas que eu acabei de falar, eu vou repetir, fiscalizar, representar e legislar, eles poderiam fazer melhor o seu trabalho, né? Porque, para quem nunca foi à Câmara Municipal, a qualquer uma, não é de Indaiatuba, não. O Brasil tem 5.570 municípios. Quando as pessoas vão numa sessão ordinária pela primeira vez, o que ele vai ver lá? Moção de honra, vai ver renomeação de praças, de logradouros, mudanças de rua, mudanças de mão, implantios de árvore, sabe? Então, esses assuntos todos fazem parte da realidade do município? Claro que fazem. Agora, são prioridades? Claro que não. Então, para o cidadão comum, quando a gente vai assistir uma sessão ordinária, a gente, de certa forma, fica meio frustrado, porque você fala assim, não é possível que eles só tenham esses tipos de assunto para tratar. É óbvio que uma vez ou outra você vai tratar de uma escola, de uma reforma, ou do posto de saúde, ou do hospital, ou da melhoria do esquema de segurança da Guarda Civil Municipal, veja, tá vendo? Saúde, educação, segurança. E você vê tanta emoção, tanta praça, tanto nome, que você fala, não é possível. Então, assim, inclusive, só tocar num ponto aqui, o representante do maior bairro de Indaiatuba, ele tem 57 projetos, 47 é nome de rua, e ele é um dos vereadores mais bem votados, sem representar, no meu modo de ver. Como pode isso? Quase nada. Infelizmente, eu sou crítico desse trabalho, mas infelizmente outras pessoas não veem dessa maneira. Ô gente, e podemos aprofundar isso, porque a pessoa fala assim, mas aí, quais são as suas ideias? Vamos melhorar a qualidade do ensino? Por que há discrepância entre o ensino particular e público? Porque o repertório das crianças é diferente. Ora, aí não tem como nós darmos cursos de formação, incentivo aos professores, aos coordenadores, aos diretores de escola, para poder motivar essas crianças. Porque o programa do MEC é comum a todas as escolas. Isso é bom a gente falar. Então, tanto na pública como na privada, existe pelo menos já uma tentativa, cada vez mais, chama-se a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente sabe que o ensino fundamental 1, no nosso tempo, era primário. Aí, então, só para o pessoal entender também, no nosso tempo aqui, nem perguntei a idade aqui do meu. Mas era primário, ginásio e segundo grau, ou colegial. Segundo grau mesmo. Segundo grau, né? E hoje é dividido em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, né? E ensino superior. Então, para o pessoal que nunca ouviu falar, é assim, o ensino fundamental 1 é só município. O ensino fundamental 2 já pode ser município e estado. O ensino médio é só estado. E o ensino superior é a União. Tá? Então, eu estou dizendo em termos de responsabilidade. Então, nós aqui no município de Indaiatuba, o que a nossa prefeitura, a nossa Câmara Municipal tem que gerenciar? Ensino fundamental. Nós vamos já falar sobre a nossa administração pública. Que maravilha. Então, eu já ia dar esse exemplo. Eu já quero te dirigir aqui a segunda pergunta. Como você avalia a nossa Câmara, a nossa administração pública? Então, a administração pública de Indaiatuba, até pelo orçamento que nós temos, que é graças a Deus, a previsão para esse ano era de 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, mas com a pandemia, de qualquer forma, vai cair para próximo de 1 bilhão, né?
Então, assim, com esse orçamento folgado, nós sabemos que ainda a turma está aqui, ó, top, tá? Top. Ela pode melhorar? Ela pode melhorar. Mas nós estávamos falando no último bloco de administração municipal e eu terminei falando o seguinte: expliquei a responsabilidade, né, do município, do Estado e da União, o que é responsável por quê dentro da educação. E uma coisa que eu gostaria muito, pode perguntar para qualquer um, ninguém tem dúvida disso: o que faz diferença na vida das pessoas? Educação. Educação. Então, quanto mais você souber, quanto maior for o seu repertório, quanto mais história, quanto mais matemática, quanto mais idiomas você souber, mais oportunidades você terá na vida e fatalmente você será melhor remunerado por isso. Então, a explicação para isso é muito simples, é uma explicação mercadológica. Então, sem menosprezar qualquer profissão, porque todas são absolutamente importantes, sim, mas eu vou dar o exemplo que eu dou para os meus filhos em casa. Eu, quando estou varrendo a casa lá, de vez em quando a minha mulher me coloca para varrer, eu não gosto muito não, mas tem que fazer, passar um pano, lavar uma louça, né? Então você pergunta assim, quantas pessoas são capazes de fazer isso? Eu acho que é a maioria, né? Quase a totalidade das pessoas, tirando aquelas que têm necessidades especiais, mas quase a totalidade das pessoas tem capacidade de fazer esse tipo de atividade. Portanto, o mercado precifica essa atividade de acordo com oferta e demanda. Se a oferta é muito grande e tem um monte de gente que pode fazer isso, a tendência do valor é diminuir. Agora, se você tem pouca oferta, sim, aí agora eu vou falar da pessoa. Imagina uma pessoa capacitada. Imagina um médico, um neurocirurgião. Quantas pessoas são capazes de abrir uma cabeça e mexer no cérebro? São pouquíssimas. Então, dentro dessa lei de mercado, oferta e demanda, esse homem que adquiriu essa capacidade, ele fatalmente vai ser muito melhor remunerado do que eu que estou lavando a louça em casa. Porque eu lavo a louça, você lava a louça, quem está nos filmando lava a louça, todo mundo lava a louça. Agora, nenhum de nós aqui abre uma cabeça e mexe no cérebro. Então, essa é a explicação que nós temos que fazer a sociedade entender, e por isso que a palavra é educação. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla, que aqui no nosso nível municipal, a gente deve melhorar a qualidade da educação. Colocar a criança para a escola, principalmente a de menor nível socioeconômico, é importante para ela ter uma merenda, para ela ter o que comer, claro que é importante. Pirâmide de Maslow, né? Vocês já ouviram falar, mas assim, necessidades fisiológicas básicas, primárias, é comer, vestir, morar. A segunda é a necessidade de segurança, né? Se eu não estou enganado, eu estudei isso há muitos anos, hein, gente? Então, assim, a terceira é a necessidade de você ser reconhecido, ter empatia na sociedade. A quarta é a necessidade de você ser reconhecido por aquilo que você faz. E a quinta e última seria algo em torno da autorrealização. Isso é um teórico de administração, que ele fez esses níveis de realização das pessoas, mas tudo começa aqui, ó, nas necessidades básicas, primárias, fisiológicas. Se você não come, não mora e não veste, meu amigo, você não faz mais nada na sua vida, porque a sua vida vai ser correr atrás da sua sobrevivência, tá certo? E mais uma vez, o que faz a diferença na vida de todo mundo? A qualidade da educação. Educação com qualidade. Não adianta só frequentar a escola. Volto a dizer, comer a merenda, comer é importante, mas nós temos que avançar esse degrau, entendeu? Nós temos que dar condições para essas crianças e principalmente dar condições delas aprenderem, para elas poderem fazer diferença na sociedade e fazerem diferença na própria vida. É difícil? Eu reconheço que é difícil, mas se todos nós nos unirmos com essa bandeira, nós somos capazes, envolvendo os pais, envolvendo os diretores de escola, os coordenadores, os professores, eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma resposta melhor. Eu dei o exemplo da educação, poderíamos falar sobre vários outros assuntos. Não tenho dúvida. Mas são coisas na cidade que precisam melhorar. O atendimento médico é gargalo em todos os municípios do Brasil, praticamente. A segurança, principalmente em função do tráfico de drogas, do usuário de drogas, então aumenta muito o número de furtos, né? E eventualmente de roubos, ocorrem alguns assassinatos. Então, isso tudo são questões que você tem que trabalhar qualitativamente e não quantitativamente. Então, a visão para nós não nos alongarmos muito, sim, é essa aí. Ô Silvio, como você avalia o governo Bolsonaro hoje?
O governo Bolsonaro é uma quebra de paradigma no Brasil. Então, o pior defeito do presidente Bolsonaro, eu vou lhe falar agora, é que ele não rouba e ele não deixa roubar. E essa é a falta de apoio que ele tem de todos os lados. Então, é um homem que apanha dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia. A mídia, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio. Almocei numa estrada, na beira de estrada hoje, indo lá para Tatuí, e não vejo televisão há mais de 6 anos. Me informo pelas mídias sociais e leio poucos jornais digitais. Mas assim, enquanto eu estava vendo ali o jornal do meio-dia, não vou citar a rede, a empresa, mas impressionante. Quer dizer, o presidente conseguiu lá que o Ministério da Saúde assinasse a liberação do protocolo de uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina associada à azitromicina e zinco, e durante os 40 minutos que eu fiquei almoçando, eu fiquei ouvindo a televisão bater no presidente durante 40 minutos. Mas vocês acham que era processo dialético? Que era, assim, tese, né, falar a favor, antítese, falar contra, e síntese, falar o resumo da ópera? Não, velho. Era bater, bater e bater o tempo todo. Então, essa coisa da reportagem dizer que ela é imparcial, que ela está para informar, hoje, mais um dia, eu constatei que quem ainda assiste televisão e lê jornal, na verdade, desculpa falar, está muito mais desinformado do que informado. A mídia brasileira hoje, ou boa parte dela, especializou-se em desinformar as pessoas. Elas tomam partido político, elas têm ideologia, elas têm valores próprios e não estão nem um pouco preocupados com aquilo que a sociedade quer. Então, meu amigo, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro poderia falar melhor, poderia ser mais educado, mais polido. Não, ele não é, nunca foi e não vai ser. Esse é o jeito dele. Então, o importante é que ele é honesto. Deixemos de lado, meu amigo Toninho, a forma, e vamos dar mais valor ao conteúdo. O conteúdo do nosso presidente é muito bom, entendeu? A embalagem dele, a forma, não é lá das melhores, mas o conteúdo dele é o que de fato precisa ser valorizado, entendeu? E um ministério altamente especializado, um ministério competente, um governo querendo fazer diferença no aspecto qualitativo que eu falei ainda há pouco, e ninguém deixa o homem e nem a equipe dele trabalhar. Quer dizer, parte da Câmara dos Deputados, parte do Senado, o próprio Supremo Tribunal Federal e boa parte da mídia, bate nesse homem dia e noite, noite e dia. Fica difícil trabalhar. Quer dizer, as pessoas também, a democracia só serve a deles. A democracia só serve quando eles ganham, porque quando ganham o adversário, meu amigo, aí não tem democracia. Eles questionam até a democracia. Se o povo sabe escolher, até isso eu já ouvi. Você sabia disso? Sim. Eu não sei se o povo sabe escolher. Se fosse alguém do time dele, certamente seria ótimo, né? Agora, como escolher do outro time, entendeu? Então, a minha avaliação do governo Bolsonaro, para resumir, ele quebrou essa espiral do silêncio imposta pelo politicamente correto. Ele fala na cara, ele fala as verdades absolutas na cara das pessoas, o papo é reto, e aí está todo mundo em choque, porque nós ficamos mais de 30 anos nessa maldita espiral do silêncio do politicamente correto, que a gente só podia falar o que o povo tem que ser certinho, queria ouvir. Certinho. E aí vem um homem que quebrou tudo isso, quebrou os paradigmas e continua quebrando. Quer dizer, o que eu espero até o final de 2022? Eu espero que ele vai continuar apanhando até lá e que ele mantenha essa posição, que ele mantenha essa retidão, esse caráter, porque é isso, ao fim e ao cabo, que vai fazer diferença para o povo brasileiro. Afinal, nós votamos nele, daquela maneira queremos que isso continue correto, verdadeiro e que nos represente. Pelo amor de Deus, Toninho, quase 58 milhões de votos. O homem não pode nem trocar ministro. Ele troca quem ele quiser, ué. Ele tem um respaldo popular, ele tem legalidade, tem legitimidade e ele promove a estabilidade que ele quiser, entendeu? Para isso ele foi eleito o chefe do Poder Executivo, para isso ele é o presidente da República. Agora, que raio de república, que raio de democracia é essa que até a troca de ministro tem outro poder questionando? Um chefe um delegado-geral de Polícia Federal tem um outro poder questionando. O que está acontecendo, gente? Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Entendeu? Isso jamais era para ter acontecido. É isso. Mais uma outra pergunta. Como o senhor avalia o governo Dória, a sua administração?
Precisa responder isso? Até agora eu estava achando que a entrevista estava razoável. Mas, olha, com essa pergunta agora, eu vou dizer assim, ó. João Dória, governador do estado de São Paulo. Essa é para você, ó. Peguei esse adesivo hoje especialmente para você, presta atenção, ó. Aqui, ó. Seu cara de pau, entendeu? Preciso trabalhar, eu e o povo brasileiro. E aí, ô Toninho, você quer esse adesivo de presente? Ó, vou dar esse adesivo de presente pro Toninho para ele replicar e espalhar em Indaiatuba inteira, viu? Tá aqui, ó. Preciso trabalhar. Mas eu vou fazer algumas considerações. Nós precisamos trabalhar, governo Dória. Você não devia ter feito essa pergunta para mim. Estava indo tão bem a entrevista até agora. Ó, eu não sou médico, não tenho credencial para falar, né, como especialista em medicina, mas desde o início eu gravei um vídeo por minha conta no dia 26 de março. Eu tenho alguma experiência de gestão pública, né, como comandante, como diretor e tal. E quando uma situação adversa aparece para o administrador, para o gestor, nós temos sempre que pensar com a devida assessoria a melhor forma de conduzir aquele problema. E desde o início eu falei o seguinte, ó, nós temos 3 problemas nessa pandemia. Nós temos que, eu pensando como gestor, nós temos que reduzir o número de óbitos da melhor forma possível, tá certo? Esse é o maior objetivo. Como nós vamos fazer isso? Inicialmente falaram que a quarentena, né, o lockdown, o isolamento social, seria de outra coisa. O período de incubação do Covid-19, ele vai ter de 5 a 14 dias. É porque o povo tem memória curta, mas graças a Deus a minha memória está em dia. E naquele momento, em março, eles falaram assim, ó, nós vamos fazer um isolamento agora de 15 dias, porque talvez prorrogado por mais 15, somente, então seria 30 dias no início. Porque é o tempo necessário para os governos municipais, estaduais, federais se prepararem, aí montar um monte de hospital de campanha, certo? Sim. O que adianta montar um hospital de campanha? Você botar uma tenda com cama sem estrutura alguma para dar suporte ao paciente. Eu respondo para vocês, isso não adianta absolutamente nada. Isso é um ralo de dinheiro público que prefeitos e governadores pagaram alguns milhares de reais ou milhões de reais por essas estruturas, que muitas nem usadas foram e já começaram a ser desmontadas. Então, essa ladainha do início foi assim, vamos fazer o isolamento para não sobrecarregar o sistema de saúde, para não sobrecarregar os UTIs, nós não temos respiradores para todos os doentes. Ok, a população acatou. Essa brincadeira já vai 60 dias e tem governador já falando em lockdown. Já tem governador, seu João Dória, pensando e falando em lockdown. Então vamos falar sério. Não tem a mínima condição de levar a sério. O Brasil hoje está na 7ª semana de pico, Toninho, sabia disso? Porque desde março que o raio do pico vai acontecer. Olha, o pico essa semana, o pico essa semana, nós estamos na 7ª semana de pico. O Imperial College de Londres, lá na Inglaterra, ele fez uma previsão, senhoras e senhores, para quem não viu isso, ele fez uma previsão no Brasil de 1 milhão de mortos. 1 milhão. Você sabe quantos mortos nós temos hoje? Graças a Deus. Quer dizer, não graças a Deus, mas eu estou comparando o número 1 milhão com o que nós temos hoje, em torno de 16 mil óbitos, infelizmente. Mas eu estou criticando o Imperial College, que falou, o Brasil vai ter 1 milhão. Quer dizer, que estudo é esse? Que cientificismo é esse? Né? Que aí ele afirma, a coisa não acontece e fica por isso mesmo. Só que as decisões dos gestores são tomadas em cima dessas informações, que absolutamente não correspondem à realidade, o que fazem os gestores tomarem decisões erradas. Então, o último eixo importante, se eu fosse o gestor, era reduzir o número de mortes, era não sobrecarregar o sistema de saúde, né? E talvez a prioridade teria que ser UTIs com respiradores no início. Agora nós já estamos vendo que não. E por fim, você manter a roda da economia girando. Vou citar outro exemplo, a cidade de Nova York, o prefeito lá ficou assustado 2 semanas atrás, porque 2/3 dos pacientes, 2/3, 66, 67% dos pacientes que pegaram o Covid estavam em isolamento social, estavam dentro de casa. Agora eu li essa semana que a família da Cláudia Raia, vou citar alguém famoso para sensibilizar a população, estava fazendo isolamento, ela com os filhos, todo mundo pegou o Covid. E agora eles estão chegando à conclusão que o isolamento, na verdade, acaba facilitando a transmissão do Covid. E com isso eles quebraram a economia do país. Eles estão deixando milhares de famílias
na pobreza, na miséria e algumas mesmo. até vão passar fome, entendeu? E para o governo, ou seja lá quem for, distribuir cesta básica. Então, na verdade, pessoal, o que aconteceu foi um grande erro, foi um grande engodo, porque parte desses políticos, na verdade, o que eles querem é desviar esse dinheiro, superfaturar equipamentos que sequer serão usados, e o prejuízo para a população foi total. Então isso é um engodo, seu João Dória, governador de São Paulo, seu prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Nem vou falar para o nosso aqui de Indaiatuba, porque ele está fazendo mais ou menos, está de parabéns. Está fazendo, mas está fingindo que não está vendo e está deixando as pessoas fazerem, entendeu? É por isso, viu, meu amigo Nilson Gaspar, você está de parabéns, porque não está batendo de frente com o governador, mas também não está fazendo verdadeiros absurdos, mandando a guarda municipal prender a população que está na rua, e tampouco não chegou ao meu conhecimento ainda de não ter nenhuma arbitrariedade no sentido de fechar algum comércio e tudo mais. Então eu tenho a impressão que se eu estivesse na sua posição eu faria a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, eu faria um pouco melhor, porque a minha revolta hoje é tão grande que eu já teria aberto o comércio todo, as lojas todas, porque é isso que estão fazendo com a população, isso é indigno, isso é uma loucura, e vocês todos que são responsáveis por isso pagarão um alto preço por esse absurdo que vocês estão submetendo à população do Brasil. Silvio, nós queremos agradecer a sua participação no Frente a Frente com o Toninho, é uma honra para nós, tá? Para todos nós. Muito obrigado. Acredito que a população de Indaiatuba e quem está nos assistindo vai gostar muito, vai curtir muito, porque realmente é de grande conteúdo, tá? O que você se expressou aqui, e seja sempre bem-vindo, as portas estão abertas, tá bom? Eu queria Obrigado, que você Toninho. fizesse as suas considerações finais. Não, agradeço, Toninho, toda a equipe que está aí, trabalhando até essa hora, mas é a importância de levar uma informação verdadeira, né, à população. A informação de quem vive o bairro, de quem vive a cidade, de quem efetivamente tem contato com o problema, com a realidade das famílias, né? Isso nós estamos aqui em Indaiatuba, naturalmente, mas essa frase pode ser estendida para todo o estado de São Paulo e para todo o Brasil. Quem sabe dos problemas realmente é quem mora no bairro, é quem trabalha, é quem de fato se preocupa. E isso aqui é um pedido, é um apelo para todos os gestores que estão por aí, que ainda não se conscientizaram por isso e certamente vão pagar um alto preço nas próximas eleições municipais e federais lá na frente em 2022. O Brasil vai dar certo, apesar da resistência antidemocrática. Vamos em frente, com Deus sempre. Eu quero aqui agradecer mais uma vez, não só o Medeiros, mas Malheiros. Como todos vocês que estão aí nos assistindo, entre no canal do YouTube, participe, dê lá seu cliquezinho e vamos aí dar sequência a esse trabalho que é uma divulgação aqui da nossa cidade de Indaiatuba, os pontos positivos, negativos, e a gente está nessa luta aí dia a dia. Então eu quero agradecer. Todas as sextas-feiras, Frente a Frente com Toninho, às 20 horas.